Uniclac. Fala galera, professor Arthur Damasceno na área, voltamos e agora a nossa conversa é sobre a nossa segurança pública. Artigo 144 do texto constitucional, dispositivo importantíssimo para você que se prepara para concursos da segurança pública, né? A Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, esses nossos dispositivos que exigem o exame do artigo 144. Coisa rápida, porque aqui a gente tem um bate-papo muito tranquilo, apenas um artigo, como disse, o artigo 144, e quando as questões aparecem sobre a segurança pública, sobre esse nosso artigo 144, essas questões, em regra geral, elas trabalham a literalidade do texto constitucional. Por quê? Porque aqui a gente não tem tanta informação jurisprudencial ou até mesmo no campo doutrinário para desenvolver. É um dispositivo mais fácil de se desenvolver. Vamos lá. Artigo 144, na telinha, faz a leitura comigo, caput diz: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí nós temos os nossos órgãos de segurança pública: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, corpos de bombeiros militares e as polícias penais, federal, estaduais e distrital. Este último inciso, inclusive, uma inserção oriunda da emenda constitucional 104 de 2019, né, que elevou ali os agentes penitenciários como policiais penais, passou a ser considerado um órgão de segurança pública descrito, previsto aqui na nossa lista de órgãos do 144. Importante é lembrar também de um detalhe, né? A gente vê nesse caput, estamos tratando a segurança pública como um dever do Estado, como uma obrigação do Estado, todavia, uma responsabilidade de todo mundo. A responsabilidade é minha, tua, o direito é meu, teu, nosso, responsabilidade, direito de todos, mas uma obrigação do Estado, tá? Então, toma cuidado. Tem questão que muitas vezes modifica isso aqui, dizendo que é um dever de todos, ou até mesmo trabalhando ser a responsabilidade de todos, isso acaba te fazendo achar que está errado. Não. A responsabilidade é de todo mundo, o direito também é de todos. Todavia, a obrigação, o dever de prestar a segurança pública é um dever do Estado. E mais um detalhe: quando nós olhamos para a segurança pública, é muito importante enxerguemos aqui um direito social. Tá? É um direito social, inclusive quando determinado ser dever do Estado. Uma obrigação do Estado, a ideia do fazer, a ideia do exercer prestações positivas. E aí a gente lembra daquela conversa, lá no início de tudo, quando ainda desenvolvendo a teoria a teoria geral dos direitos fundamentais, quando analisando em especial as gerações dos direitos fundamentais, as dimensões, direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, ter a segurança pública como um direito de segunda dimensão, um direito que exige prestações positivas do Estado. A ideia do agir, ações afirmativas, políticas públicas exercidas no âmbito da segurança pública. A segurança é um direito social. E a segurança é citada no artigo 6º da nossa Constituição, aquele dispositivo que traz os direitos sociais em espécie. Legal? E aqui, conforme vimos, nós temos também os órgãos de segurança pública. Eu vou parar um pouquinho só para fazer uma anotação nessa nossa tela sobre esses órgãos de segurança pública. Lembrar que você vai ter aqueles órgãos que exercem atividade de polícia preventiva, aqueles órgãos que exercem atividade de polícia judiciária, ou chamar também de polícia administrativa, né? Ou até mesmo atividade de polícia ostensiva. Tá? A ideia é ter a polícia preventiva, ou órgãos de segurança pública que exercem atividade de polícia preventiva, é evidenciar nesse momento que são aqueles órgãos de segurança pública que atuam na prevenção, que atuam buscando evitar com que o crime que aconteça, né? E de uma forma ostensiva, no âmbito estadual, nós encontramos as polícias militares. As polícias militares, nas rodovias federais, nós temos as polícias, ou a Polícia Rodoviária Federal, nas ferrovias federais,
nós temos a Polícia Ferroviária Federal. Legal? Mas lembrar que quando a PM, em âmbito estadual, né, em caráter regional, não consegue exercer a prevenção do crime, ou não evita, né, nós já temos uma atividade da Polícia Civil, que vai exercer atividade de polícia judiciária, né? Agora não mais na prevenção, mas na apuração, na investigação, na autuação daquele pretenso autor do crime, assim como quando olhando competências de polícia judiciária da União, nós já teremos a Polícia Federal, competente para fazer a investigação, a apuração. Bom, o meu quadro ainda reserva aqui um espaço para tratar de defesa civil, né? Porque quando a gente fala de defesa civil, aí nós temos os corpos de bombeiros militares, que também foram citados como polícia, ou melhor, como órgão de segurança pública, não exercendo atividade de polícia preventiva ou atividade de polícia judiciária, mas exercendo a defesa civil. É isso que nós iremos encontrar aqui na descrição dos parágrafos do artigo 144. Muito se discute sobre a atividade das polícias penais, né? Eu já vi parte da doutrina, alguns doutrinadores apontando que seria a ideia de uma polícia, uma polícia repressiva, né? Repressiva, judiciária. Não concordo e me apoio àquela parte da doutrina que entende como polícia administrativa, polícia preventiva, porque a ideia é exercer a atividade de prevenção, né, nos presídios, nos estabelecimentos prisionais, prevenir com que novos crimes, ou que outros crimes, ou que crimes ocorram. Então a ideia é de prevenção. Naquele momento a polícia penal não exerce atividade de polícia judiciária, não exerce investigação, não exerce autuação, exerce nada mais, nada menos do que prevenção, ordem. A ideia de exercer atividade de polícia preventiva. Mas alguns detalhes importantes que nós não podemos deixar de lado. A Polícia Federal, eu preciso entender como um órgão híbrido. Um órgão híbrido. E nós veremos isso a partir de agora. Por que órgão híbrido? Porque nós temos a Polícia Federal competente para exercer tanto atividade de polícia judiciária quanto atividade de polícia preventiva. Vamos lá? Vamos começar a conferir isso aqui? Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês anotem tudo isso que está no quadro. Guardou, tá? Porque agora a gente começa a discutir os nossos parágrafos. Vamos ao parágrafo 1º do artigo 144, que nos mostra o seguinte. Vamos lá? A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se. Inciso 1º, olha o que temos aqui, ó. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? A nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material,
pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos, tá? E não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando... Não, já estou no inciso segundo, né? Desculpa. O segundo já estava até aqui lendo. Inciso primeiro, deixa eu começar por esse primeiro aqui, ó. Vamos lá. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, exige uma repressão uniforme, segundo se dispuser a lei. Gente, cuidado com isso aqui. Quando eu leio apurar infrações penais contra a ordem política e social, nós estamos levando em consideração os crimes contra a ordem política e social. A título de curiosidade, eu muitas vezes gosto de estabelecer gatilhos, de lembranças, algumas coisas que o cenário fático nos apresentou, eu posso ter como orientador, inclusive para resolver uma questão, lembrar de algumas coisas numa questão. Não sei se vocês lembram de um episódio em que o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do deputado federal Daniel Silveira, né, à época deputado federal, ainda é deputado federal, e vimos o Supremo determinando essa prisão. Muito se discutiu na mídia, muitos juristas discutindo a prisão do Daniel Silveira, que não estava amparada pela Constituição, levando-se em consideração ser ele deputado, e regras de imunidade formal e até mesmo de imunidade material não foram asseguradas naquele contexto. Não vou entrar nesse mérito aqui, só vou dizer que quando daquela prisão, o que pautava, os tipos penais que pautavam todo aquele ambiente, né, os crimes que foram ali anotados como autuação do Daniel Silveira, foram crimes apresentados na lei contra a ordem política e social. A lei 7.170 ou 190 de 1983, agora de cabeça eu não me lembro se 190 ou 170, mas um desses dois valores aí. E é justamente uma lei que apresenta para a gente as condutas que configuram crimes contra a ordem política e social, a apuração e competência da Polícia Federal. A gente acabou de ler. E diz mais, ou essas mesmas infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Quando leio União, estou falando da administração direta do governo federal, mas ele complementa, e de suas entidades autárquicas, empresas públicas. Então a gente já partiu para o ambiente da administração indireta, crimes que atentem e sejam praticados em detrimento das entidades autárquicas, das entidades fundacionais, fundações públicas que se equivalem, e as empresas públicas, ainda assim teremos a Polícia Federal competente para apurar, fazer a investigação. Você está percebendo que nesse cenário, nesse contexto, a gente não leu Sociedades de Economia Mista? E eu preciso que você guarde isso, gente. As sociedades de economia mista, quando de crimes praticados em detrimento delas, em prejuízo delas, sociedades de economia mista, entidades da administração indireta do governo federal. Você não tem competência da Polícia Federal para investigar, hein, gente? Anote isso aí. As sociedades de economia mista nos afastam da PF. Arthur, se não vai ser Polícia Federal fazendo essa investigação, essa apuração, essa competência passa a ser de quem? Da Polícia Civil, daquele determinado estado. A gente vai lembrar e entender isso daqui a pouquinho, que as atividades da Polícia Civil, elas serão praticadas por residualidade. Aquilo que não foi determinado para a PF passou a ser da Polícia Civil.
Tranquilo, gente? Então, ó, apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços, interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Um detalhe importante, porque se você está falando que essa repercussão é interestadual, ou seja, ultrapassa a configuração de um Estado só, aí já tem que ser Polícia Federal ou internacional. Mas aquelas que exijam uma repressão uniforme, ou seja, eu não tenho aqui a possibilidade de verificar a Polícia Civil do Mato Grosso agindo de um jeito, a Polícia Civil de Goiás agindo de outro jeito, a Polícia Civil de São Paulo agindo de um terceiro jeito e a Polícia Civil do Rio de Janeiro de um quarto. Não, não, não. Quando há necessidade daquela repressão uniforme, de uma atividade uniforme praticada pelo órgão de segurança pública e que seja crimes de repercussão interestadual, aí a gente já afasta das mãos da Polícia Civil ou das polícias civis. Aqui a gente já tem uma atividade de Polícia Federal. Tamo junto? Tranquilidade? Tá? Então fique esperto. Um detalhe importante: contravenções penais. Contravenções penais não serão atividades da PF. Tá? Tira a PF em se tratando de contravenção penal. Em se tratando da PF exercendo atividade, a gente está levando em consideração as infrações penais, os crimes propriamente ditos. Estamos juntos, mas tendo como amparo toda essa brincadeira aqui. Vamos lá, nosso segundo inciso, agora é aquele que eu queria ler: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos, as respectivas áreas de competência. Gente, é justamente esse detalhe, prevenir e reprimir esses crimes todos citados, que a gente vai ter a Polícia Federal como órgão híbrido. Porque a gente está percebendo nesse momento que quando atuando na prevenção, exerce atividades de polícia preventiva. Quando atuando na repressão, exerce atividade de polícia judiciária. A Polícia Federal é um órgão de segurança pública híbrido, que exerce as duas atividades. Não dá para dizer ser a Polícia Federal apenas um órgão de segurança pública que exerce atividades de polícia judiciária ou que exerce atividades de polícia preventiva. Exerce os dois. Ou as duas atividades. Tá? E aí é lembrar, quando você voltou daquela sua viagem internacional maravilhosa que você faz, todo ano você faz pelo menos umas 3, né? Sempre que você volta, você passa ali por aquela alfândega e tá lá no finalzinho, né, do corredor, a galera da Polícia Federal com a galera da Receita Federal, trabalhando conjuntamente. Por quê? Justamente por conta do que você está lendo aqui nesse inciso segundo: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, contrabando, descaminho, sem prejuízo da ação fazendária. Ou seja, a Polícia Federal, e em regra geral, nesse caso, exerce atividade de polícia preventiva, ela vai atuar sem prejuízo da atividade da Receita, sem atividade da ação fazendária do Estado. E quando digo Estado, digo poder público como um todo. Tranquilo? Beleza? Então guarda isso, hein, gente? E temos mais. Terceiro inciso, olha aqui. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então a gente percebe, verifica aqui a Polícia Federal atuando nos portos, a Polícia Federal atuando nos aeroportos, atuando nas fronteiras, a Polícia Federal exercendo, né, as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Temos mais, quarto item, quarto inciso: exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Gente, aqui eu preciso que você tome um cuidado danado. Preste atenção. A Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. E quando você lê a PF exercendo com exclusividade essas funções de polícia judiciária da União, você está levando em consideração, dentre os órgãos de segurança pública, que temos PF, PRF, PFF, as polícias civis, as polícias militares, as polícias penais,
os corpos de bombeiros militares, dentre os órgãos de segurança pública, quem exerce essa atividade de polícia judiciária da União, de apurar os crimes que são de competência da União, aí você tem a PF fazendo isso, com exclusividade. Agora, cuidado, gente, uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, pode exercer investigação, pode investigar crimes que são de competência da PF? Toma cuidado, leia o inciso 4º, mas também lembre-se desse esquema para me responder. Você acha que uma comissão parlamentar de inquérito instaurada na Câmara dos Deputados ou instaurada no Senado Federal teria a oportunidade de investigar crimes que são de competência da Polícia Federal, gente? Sim ou não? A resposta é sim, claro. Assim como o Ministério Público também pode investigar crimes que são de competência da Polícia Federal. Ué, mas não está escrito com exclusividade? Que a PF fará isso com exclusividade? Você tem que entender que essa exclusividade é levando em consideração os órgãos de segurança pública. Dentre os órgãos de segurança pública, esse tipo de atribuição, esse tipo de atividade não pode ser exercida pela Polícia Civil, não pode ser exercida por Polícia Penal, não pode ser exercida pela Polícia Rodoviária Federal. Dentre os órgãos de segurança pública, quem exerce essa atividade com exclusividade é a PF. Mas uma CPI é legislativo, não é órgão de segurança pública. O MP também é uma instituição independente, desvinculada dos poderes, desvinculada do presidente, do poder executivo, não é órgão de segurança pública. Dentre os órgãos de segurança pública, só a PF faz. Mas isso não afasta a possibilidade de uma CPI fazer ou do próprio MP fazer. Não estamos tratando de órgãos de segurança pública. Então tome cuidado que quando você lê essa ideia de exclusividade, você está simplesmente olhando dentre os órgãos de segurança pública. Tranquilidade? Galera, essas são as atividades da Polícia Federal. Essas são as atividades da Polícia Federal. Afastando ou trazendo outra atividade, outra apuração, outra investigação que não esteja inserida nesse contexto, a PF já não vai praticar. Fechou? Arthur, se não é PF, quem é que faz? Deixa eu te conduzir logo então para esse nosso parágrafo 4º, que aí a gente já encerra esse papo sobre polícia judiciária. O parágrafo 4º nos mostra o seguinte, se liga? As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, olha aí, ó, ressalvada a competência da União, ressalvada a competência da União, afastando as atividades que já são praticadas pela PF, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, alguns grifos. Primeiro grifo, ressalvada a competência da União, porque quando nós ressalvamos a competência da União, a gente já enxerga as polícias civis o caráter residual. A gente já afasta das polícias civis o caráter, melhor, já afasta da Polícia Federal aquelas atividades que são dela, melhor, já afasta das polícias civis as atividades que são da Federal, deixa eu construir de novo o raciocínio, afasta da PF aquilo que deve ser exercido pela Polícia Civil e o que vai ser exercido pela Polícia Civil, aquilo que restou, a ideia do caráter residual. Se não é da PF, passou a ser da Polícia Civil daquele determinado estado. Caráter residual, essa ressalva. No finalzinho você ainda tem uma outra observação importante, exceto as militares. Arthur, não entendi. Não vai competir às polícias civis dos estados apurar as infrações penais militares praticadas por militares. Por exemplo, se nós temos um crime militar praticado por um policial militar, a investigação, a apuração não competirá à polícia civil daquele estado, mas sim à própria polícia militar. A polícia militar vai exercer atividades de polícia judiciária em caráter excepcional, é exceção. Por isso que nós não devemos entender as polícias militares e os corpos de bombeiros militares como órgãos híbridos também.
Eu estava pensando isso, porque perceba, eu sei que a polícia militar exerce atividades de polícia preventiva, mas excepcionalmente vai investigar crime. Eu sei que o bombeiro exerce atividades de defesa civil, mas excepcionalmente vai investigar crime. Mas são valores excepcionais, não é uma atividade regra, não é uma atividade regra. Eu preciso lembrar que nós entendemos a Polícia Federal como um órgão de segurança pública híbrido, porque a prevenção também é uma atividade regra. Não é uma atividade excepcional. A Polícia Federal tem a competência de exercer prevenção, assim como repressão. Por isso híbrido. Ou órgão híbrido. Já a Polícia Militar, Bombeiro Militar, exercerão essas atividades de atividades de polícia judiciária. Isso acontece em decorrência daquele inquérito policial militar, o tal do IPM, excepcionalmente, gente. Excepcionalmente, não é uma atividade fim. Mas afastamos das mãos da Polícia Civil. Tranquilo? Beleza? Vou voltar. Parágrafo 2º que eu pulei. Tranquilo demais. Nos apresenta que a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento extensivo das rodovias. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar o nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Professor, como é que eu tenho acesso ao material? Professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Federais, polícia ostensiva, assim como nós vimos também para as polícias militares. Mas essa aqui, exercendo atividade de prevenção nas rodovias federais. Assim como no parágrafo 3º, nós encontramos que a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Simples demais. Gente, eu não sei se você percebeu um detalhe que eu
considero muito importante nesse momento. Quando nós lemos o parágrafo 1º, você leu assim, ó, olha lá. A Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente. Quando você chegou no parágrafo 2º, você viu a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente. Quando você chega no parágrafo 3º, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente. Então perceba, a nossa Constituição determinou a Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal como órgãos permanentes. E aí já vem um primeiro detalhe, Arthur, mas a PFF existe? Gente, tem que existir. A PFF existe e tem que existir. Enquanto vivermos sob a égide da Constituição de 1988, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal são órgãos permanentes, porque assim quis o Constituinte originário. A doutrina, inclusive, aponta que esses 3 primeiros parágrafos, neles nós encontramos cláusulas pétreas implícitas, que tratam da permanência desses 3 órgãos de segurança pública. A ideia é que a emenda constitucional não pode aboli-los, enquanto vivermos sob a égide da Constituição de 88. Cláusulas pétreas implícitas, pois não expressas no artigo 60, parágrafo 4º, onde nós encontramos as cláusulas pétreas expressas ou explícitas. Juntão? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos partir para o nosso parágrafo 5º, que nós não lemos. Esse diz o seguinte, ó, as polícias militares cabem à polícia ostensiva, atividades de polícia ostensiva, e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Nada de tão absurdo. E aí chegamos aqui ao nosso parágrafo 5º-A, uma inserção pela Emenda Constitucional 104 de 2019, novembro de 2019, que elevou as polícias penais como órgãos de segurança pública. Encontramos aqui, ó, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. A segurança, a ideia de prevenção, buscar evitar problemas nos estabelecimentos penais, nos estabelecimentos prisionais, as polícias penais. O parágrafo 6º, para mim, é muito importante. Ele gera uma dúvida gigante em muitos alunos. Quando encontrando aqui, ó, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Gente, presta atenção no que a gente acabou de ler. Essa informação é extremamente importante, porque ela pode fazer uma relação com outro ambiente de estudo, pode ser problema. A gente está falando de polícia civil, a gente está falando de polícia militar, a gente está falando de polícia penal e dos corpos de bombeiros militares. Mas levando em consideração as polícias civis dos estados, do Distrito Federal e, se existissem, territórios. Então eu preciso lembrar que esses órgãos de segurança pública, eles são subordinados aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, se existissem. Só que você tem que lembrar de um detalhe. Esses órgãos de segurança pública aqui citados, do Distrito Federal e dos territórios, eles serão organizados e mantidos pela União. Eles serão organizados e mantidos pela União. Então, olha aqui, ó, a Polícia Civil do Distrito Federal, organizada e mantida pela União. A Polícia Militar do Distrito Federal, organizada e mantida pela União. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, organizado e mantido pela União. Territórios não são unidades da Federação. Não existem. Mas se existissem, se nascessem, não seriam considerados unidades da Federação. Seriam autarquias territoriais e nós já estudamos isso lá na Organização do Estado. Artigo 33.
Artigo 18, parágrafo 2º e o artigo 33 da Constituição. Todavia, num território, teríamos esses órgãos de segurança pública. E todos esses órgãos de segurança pública existentes dentro de um território seriam organizados e mantidos pela União. Mas a subordinação, de acordo com o que a gente leu aqui, não é ao presidente, não será ao presidente, mas sim aos governadores, tanto do DF quanto dos territórios. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você anda meio quebrado, tá sem dinheiro, e aí você vira pra mim e fala assim, pô, tu tem como me ajudar, cara? Pô, tô passando por um período aí difícil, queria que você pelo menos me ajudasse a pagar uma pessoa pra fazer aqui a limpeza em casa, aqui, né? A limpeza diária, né? Pagasse uma diarista pra mim, 2 vezes por semana, consegue? Ou 1 vez por semana, consegue? Eu falei, claro, irmão, tu é meu parceiro, então bora fazer isso. E aí vou cumprir com o meu trato contigo. Eu pago a pessoa para estar aí fazendo a limpeza na sua casa. Só que a subordinação dessa pessoa é para com você. Ela está na tua casa. É você que vai determinar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como deve ser feito, é contigo. Eu só pago. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. A Polícia Civil do Distrito Federal, quem paga é a União. Mas a subordinação é o governador de lá. Está na casa dele. A Polícia Penal de um determinado território será organizada e mantida pela União. Mas lá você vai ter um governador. A subordinação vai ser a esse governador. Que a gente leu aqui, ó, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Subordinam-se aos governadores. Não posso me atrapalhar em quem organiza e mantém com a subordinação. Cuidado! Cuidado! Legal? Bora mais. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a sua eficiência de suas atividades. Nada de tão absurdo, coisa simples. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, seus serviços e suas instalações conforme dispuser a lei. É justamente por conta dessa fala que nós, e essa foi a última orientação do Supremo Tribunal Federal, nós não consideramos as guardas municipais, as guardas metropolitanas, as guardas civis dos municípios como órgãos de segurança pública. Nós não consideramos. O interessante é lembrar que nem todo município tem uma guarda, né? Você vai encontrar determinados municípios do Brasil sem a sua guarda metropolitana, sem uma guarda municipal. Se fosse efetivamente órgão de segurança pública, deveria existir. Mas o outro detalhe é que essas guardas, elas não estão aqui em busca de proteger pessoas, a incolumidade das pessoas, mas sim, de acordo com a leitura, a proteção dos bens do município, os serviços do município, das instalações do município. Estão sim sendo apresentadas no parágrafo 8º do artigo 144, que trata da segurança pública, mas nós não devemos considerar como órgãos de segurança pública, tá? Muito já se discutiu, gente. Porque a gente teve um precedente do Supremo, salvo engano, em 2017, que falou sobre greve, e aí o Supremo entendeu que por ser órgão de segurança pública eles não fazem jus à greve, como os demais órgãos de segurança pública. Aí naquele momento todos ficaram, não, então ó, o Supremo está entendendo como órgão de segurança pública. Aí depois se discutiu sobre pensão especial, e aí não entendeu como órgão de segurança pública. E aí em 2019 isso. E aí a última posição do Supremo foi dizer não é órgão de segurança pública. Assim nós estamos nos posturando. Mas um importante detalhe é lembrar que não vai, obviamente, né, estabelecer crime, pena, obviamente não. Mas vai exercer atividade de polícia de trânsito. Tá? Vai exercer atividade de polícia de trânsito, aplicando multa. Mas todas elas reguladas em lei. Ok? Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais e integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Se você for lá, no artigo 39, você vai tomar conhecimento,
sobre a questão relacionada a subsídio. É um estudo que você faz quando do direito administrativo, primeiras aulas de direito administrativo, quando o teu professor está desenvolvendo contigo a organização da administração pública. Administração direta, indireta, fala de concentração, ou melhor, de desconcentração, de descentralização, e aí quando, chegando lá no artigo 39, fala de subsídios, e aqui a gente está percebendo que a remuneração dos servidores policiais, integrantes desses órgãos relacionados do artigo 144, se dará por meio de subsídio. Tá? E o parágrafo 10, um parágrafo também inserido por emenda, a última atuação, uma das últimas atuações, né, do Constituinte derivado nesse nosso artigo 144, trazendo que a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, as vias públicas, compreende a educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Aqui o Constituinte quis trabalhar um pouco também sobre a segurança viária, né? É algo muito importante, né? Em busca, inclusive, de evitar crimes de trânsito, enfim, essa educação no trânsito, essa organização do trânsito, essa engenharia e fiscalização do trânsito, tudo um motivo interessante, razoável de ser apresentado aqui no estudo da segurança pública. Obviamente que esses agentes de trânsito não são integrantes de órgãos de segurança pública, mas desempenham uma atividade final de segurança pública, uma atividade de educação à segurança, né, do trânsito. Inciso segundo, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos ou seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. A gente tem, por exemplo, o próprio Detran, né, os Detrans espalhados Brasil afora, exercendo essa atividade executiva, até mesmo os agentes de trânsito nos municípios, né, que são escolhidos ali, que são apontados ali nos municípios para essa organização, para a engenharia do trânsito. Então, tudo isso também com foco, com vistas a garantir a segurança pública. Tá aí, gente, o nosso artigo 144, um dispositivo rápido, um dispositivo importante para quem estuda para a segurança pública. Vimos que não são tantas as questões, os questionamentos nesse ambiente, mas é importante a gente estar ligado justamente para ter preparado para qualquer questão de segurança pública. Fechamos então esse nosso bloco. Te aguardo aí num próximo bloco para a gente continuar o nosso bate-papo sobre direito constitucional. Valeu! Clique like. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lá aqui, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos, e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponto a ponto do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né?
Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse tal de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, em 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta, depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino está em dia com as obrigações militares, ok, né? Tá kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB, né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para... aí você vai ter aí para motos, né?
Motos, então esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a guarda municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aqui o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, né? Começaram a se questionar e eles queriam ter tatuagem e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. O cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser. Tá, a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó.
40 questões aí. Beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. O que aqui acontece? NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico, tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados à prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. É a primeira vez que eu vejo em edital isso aqui. Eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí. Por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144, o Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique like.